Bom, pessoal, então continuando com o nosso estudo de termodinâmica, a gente estabeleceu algumas propriedades básicas, né, até a aula passada. E agora o próximo passo é a gente falar sobre algumas relações que são formais, né, em particular uma coisa chamada relação de Euler, né, e depois a gente vai apresentar alguns sistemas, né, nas próximas aulas, apresentar alguns sistemas termodinâmicos simples que a gente pode usar para trabalhar e eventualmente investigar propriedades e coisas assim. Então vamos lá. Então pensando em relações formais, nas propriedades que a gente tem, né, a gente sabe o seguinte: U e S, né, são funções homogêneas de primeira ordem. Então, para elas acontece o seguinte: U de lambda S, lambda x1, lambda xr, pensando nos parâmetros, né, é igual a lambda de S x1 até Cg. Então vamos derivar essa relação em relação ao lambda. Então, d de lambda de U, lambda S, taranã, né, é igual a U S x1 até xr. Bom, para fazer a derivada lá, né, a gente tem que fazer uma regra da cadeia. du de lambda S d lambda S em relação a S mais du lambda x1 d de lambda x1 em relação a x1 mais, né, isso é igual a U de S x1. Tarana. Agora, d de lambda S que é em relação a lambda. D de lambda S em relação a lambda S. Então, isso aqui é du lambda S mais du lambda x1 mais isso é igual a U de S x1. Entendeu? Ou du D em relação ao lambda S vezes S mais, dá para escrever também assim, du lambda xi vezes xi, né, é igual a U de S x1. Tarará. Daí, essa equação 1 vale para qualquer lambda. Vale, inclusive, para um lambda específico. Vale, inclusive, para lambda igual a 1.
E aí, para lambda igual a 1, né, a gente vai ter du ds, né, s, mais du dxi vezes xi, e isso é igual a u de s x1, tarará. Du ds, só para lembrar, é t, e du dxi é pi. Então fica-se com U. Então fica TS, né, mais uma somatória de PI vezes XI. E, em particular, o U pode ser escrito como TS, né? Aí P1x1. P1 é menos P, x1 é V. Então, TS menos PV mais μ1 N1 mais μ2 N2 mais... Tarará. Isso é 2. NI número de moles. Então vamos usar em letras minúsculas. Okay. Essas equações, 2 ou a 3, são o que a gente chama de equações de Euler. A gente consegue escrever U a partir dos outros grandezas extensivas se a gente souber, né, as grandezas intensivas. Tá? Então, dessa forma aqui, né, elas estão na representação da energia. Na representação da entropia, basicamente a gente isola o S ali, né? Então, o S vai ser, na verdade, aqui uma somatória dos Fxi ou, né, S é igual a 1 sobre Tu mais P sobre TV menos μ1 sobre T N1 μ2 sobre T N2, etc. Que também dá para escrever assim, 1 sobre Tu mais P sobre TV menos μ sobre T Ni. Isso aqui. Então, isso é a equação de Euler, né?
permite que a gente ache as relações fundamentais de um jeito relativamente simples. Mas para isso a gente tem que conhecer, né? Pensando nessa expressão aqui, né? S, V e N, ok? São as coisas mesmo. Aqui tem que conhecer T, P e NIS como função de S, V e N para poder montar U de forma correta, né? Então tem que conhecer as equações de estado. Mas nem todas as equações de estado, né, que dão os parâmetros intensivos são independentes. Para a gente ver isso, né? Primeiro, vamos pensar na relação fundamental para U. Então, U é igual a U de S x1, né, até xt. Tem T mais um parâmetro. Então tem T mais uma equação de estado. As equações de estado são os P's, né? Então, pensando nos P's, PK, né? PK é uma função de Sx1 até xt. Essas funções são intensivas. Então, ocorre, né, PK lambda S, lambda x1, lambda xt é igual a P de S x1 xt. Daí a gente pode fazer, isso vai para qualquer lambda. A gente pode fazer então isso para um certo lambda especial. Qual o lambda? Né? O inverso de qualquer um desses parâmetros aí. Então, por exemplo, né, pegar o inverso do último. Então, PK, né, de S x1 xt é igual a PK S sobre xk x1 sobre xk e 1. Porque o último ficou xk sobre xk. Xk não, desculpe. Xt. Né? Xt. Mas agora em 7, o pk é função de t variáveis.
Então, basicamente, a gente tem T mais uma equações de estado, mais os parâmetros, né, das quais as equações de estado variam são apenas T. Então, uma dessas equações de estado pode ser escrita em termos das outras. A gente consegue obter uma equação que envolve as equações de estado, de modo que a gente consegue achar uma sabendo das outras todas. Para isso agora, então, U é TS menos PV mais Mi1 N1 mais Mi2 N2 é igual TS mais PI XI. E agora a gente faz uma diferenciação disso aí. Então, DU vai ser TDS mais SDT, né? Menos PDV menos VDP, mais Mi1 DN1 mais DMI1 N1. E assim vai. Ou seja, né, TDS mais SDT mais uma somatória em PI DXI mais XI DPI, que é 8. Mas a primeira lei a gente tem que DU é TDS menos PDV mais Mi1 DN1 e assim vai. O que por sua vez pode ser escrito como TDS mais PI DXI, que é 9. Daí, usando DU dado em 9 a 8, então a gente chega com o seguinte: TDS menos PDV mais Mi1 DN1 mais é igual a TDS mais SDT menos PDV menos VDP mais Mi1 DN1 mais N1 DN1 e assim vai. Então, TDS cancela TDS, menos PDV cancela menos PDV, Mi1 DN1 cancela isso aqui. Então sobra SDT menos VDP mais N1 DN1, isso é igual a 0. Ou SDT, né, mais somatório XI
dpi igual a zero. Então, essa é uma relação que envolve, né, parâmetros extensivos e intensivos, em particular envolve todas as intensivas, só que aí o que acontece é que basicamente, se a gente souber todas menos uma, a gente consegue achar a que falta. Se a gente tiver um sistema com um único componente, essa relação aí, né, vai ficar SDT menos V dp mais N dmi igual a zero, ou dividindo tudo por N, menos S menos S sobre N dt mais V sobre N dt é igual a menos Szinho dt mais VdP. Essa relação é chamada relação de Gibbs-Duhem. Então, tanto a 10 para um número de partículas genérico, quanto a 11 são relações de Gibbs-Duhem. Nessa forma, né, na formulação da energia. Na formulação da entropia, aí a gente tem o seguinte. X, daí aparece aqueles F's, né? df igual a zero, ou explicitamente então x0 é u, o f0 é 1 sobre t, então d de 1 sobre t, x1 é v, df1 é p sobre t, então d de p sobre t, e aí aqui mi d mi sobre t igual a zero, que é a formulação da relação de Gibbs-Duhem na formulação da entropia. Então, a ideia é que com essas relações, né, se você tem todas as equações de estado menos uma, você consegue achar que falta, né? E aí a gente vai ver isso na próxima aula com exemplos, né? Na próxima aula a gente faz um resumo do que a gente viu até agora, para não, porque é importante para não bagunçar muito a cabeça nesse momento. E a gente aplica isso daqui para mostrar que a gente consegue achar de fato a outra equação de estado. Tá? Então, pessoal, curte o canal, dá um joinha, né? Comentários aqui embaixo, bate o sino pequenino, né? E então até a próxima aula. Obrigado a todos, até mais. Tchau.